aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Galera, eu quero você estudando muito. Quero você resolvendo várias questões. Saiba que o mesmo objetivo seu é o meu objetivo. Eu quero que você passe em concurso público. E tia Lídia, um beijo pra você. Você é maravilhosa, é tudo de bom. Turma, vamos lá. A gente está estudando o conceito analítico ou estrutural de crime. Para esse conceito, crime é dividido em camadas, crime é dividido em partes. Existe o fato típico, a antijuridicidade e a culpabilidade. E aí eu estou explicando a diferença prática entre a teoria tripartida, que é a majoritária no Brasil, e existe a teoria bipartida, que é majoritária apenas em São Paulo. E aí eu estou explicando a implicação prática disso. Qual é a implicação prática disso? É o seguinte, na teoria bipartida, não existe a culpabilidade no conceito de crime. Ou seja, vai ser crime pela teoria bipartida, basta tendo fato típico e antijuridicidade. Se tiver fato típico e antijuridicidade, já tem crime. Ou seja, enquanto para a teoria tripartida, para ter crime tem que ter fato típico, antijurídico e culpável, para a teoria bipartida, para ter crime basta ter fato típico e antijurídico. Aí qual é a implicação prática disso? A gente vai ver os elementos da culpabilidade. E o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. Professor, o que é a culpabilidade? Culpabilidade é o juízo de reprovação do agente. É saber se aquele indivíduo tem ou não juízo de reprovação. E o que vem a ser essa tal dessa imputabilidade? A imputabilidade é poder imputar o fato típico e antijurídico a alguém. Então, imputabilidade é você poder imputar o fato típico e ilícito a alguém. No caso, o Código Penal não fala quem são os imputáveis, o Código Penal só fala quem são os inimputáveis. E no caso do menor de 18 anos, tanto o Código Penal como a Constituição Federal falam que falam que o menor de 18 anos ele é inimputável. Se o menor de 18 anos ele é inimputável, significa que ele não tem culpabilidade. Aí veja, o menor de 18 anos, para a teoria bipartida, pratica crime. Por que para a teoria bipartida o menor de 18 anos pratica crime? Porque para a teoria bipartida, para ter crime, basta ter fato típico e ilícito. Para a teoria bipartida, para ter crime, não precisa ter culpabilidade. Já para a teoria tripartida, só vai haver crime se houver fato típico, ilícito e culpável. Então, como não tem culpabilidade, para a teoria tripartida, o menor não comete crime. E a gente sabe que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o menor realmente não comete crime. O menor comete ato infracional. O menor ele não é regido pelo Código Penal. O menor ele é regido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo ECA, ECA mesmo. E veja então, turma, que o ECA diz assim, que o ato infracional é a prática de crime ou contravenção penal pelo menor. Então, o ato infracional é a prática de crime ou contravenção penal pelo menor. De forma que a teoria bipartida diz, tá vendo, ó? Ato infracional e crime é a mesma coisa. Só que crime é praticado pelo maior e ato infracional é praticado pelo menor. Não vale. O que vai prevalecer é que o menor não comete crime, comete ato infracional. E o ato infracional é a conduta descrita como crime praticada pelo menor. Por exemplo, agora teve um crime que me chocou muito pela gravidade do fato. Foi um casal, um francês e uma norte-americana, pegaram uma Topic no Rio de Janeiro, a Topic foi assaltada, os passageiros foram liberados, só que ficaram o casal. O namorado francês foi algemado e enquanto ele era torturado, principalmente por um menor que ficava com uma barra de ferro tacando na cabeça dele, a esposa era estuprada, a esposa, a namorada no caso, a norte-americana era estuprada. E foi estuprada
8 vezes e ele era obrigado a assistir levando pancada. Nesse caso, pessoal, o menor ficou dando porrada nele. O menor cometeu o crime? Não, o menor cometeu o ato infracional. E o pior de tudo é que se fala muito em reduzir a menoridade penal, que na minha opinião deveria ser com 14 anos, a doutrina majoritária tem dito que se trata de uma cláusula pétrea, que se trata de um núcleo imutável da Constituição, de forma que só poderia diminuir a maioridade penal caso houvesse uma nova Constituição. Então, para a doutrina e para a jurisprudência majoritária, só poderia, no caso de jurisprudência, não tem como a gente ter, mas no caso para a doutrina majoritária, só poderia a maioridade baixar de 18 para 16 para 14, caso houvesse uma nova Constituição. Então, nem por emenda constitucional dá, infelizmente. Então, vamos lá. A partir de agora, as nossas aulas vão ser focadas nesse conceito analítico ou estrutural de crime. E para facilitar o trabalho, eu já coloquei um quadro esmiuçando o crime. Como assim? De acordo com Bettiol, e Bettiol com dois T's, Bettiol com dois T's, o crime ele é dividido em 3 partes e cada uma dessas partes Bettiol chama de substrato do crime. Então, o primeiro substrato do crime, o fato típico. Segundo substrato do crime, a antijuridicidade. Terceiro substrato do crime, a culpabilidade. Cada substrato do crime é formado por elementos e a gente vai estudar passo a passo cada elemento deles. Mas você não pode perder de vista que só vai ter crime se houver fato típico, antijurídico e culpável. E o juiz, quando ele vai analisar se tem crime ou não, primeiro ele analisa se tem fato típico. Tendo fato típico, ele analisa se ele é antijurídico ou não. Se for antijurídico, ele analisa se tem culpabilidade. Sempre nessa ordem. Primeiro se tem fato típico, depois se tem antijuridicidade e depois se tem culpabilidade. Aí, turma, esse conceito aqui, eu sugiro que você anote no cartolina e coloque na sua frente, na frente da mesa de estudo. Anote no cartolina e coloque no teto do seu quarto para quando você for dormir ficar olhando. Emplastifique e coloque no chuveiro para você ficar olhando. Porque o ser humano só aprende de 2 formas. Ou pela repetição ou pela dor. Eu não tenho como ter um chicote aqui e chicotear vocês para vocês aprenderem pela dor. Então procure aprender pela repetição. E eu sei, pessoal, eu já passei por isso. É muita matéria de forma que só vai assentar tudo se você repetir várias vezes. E se você consegue aprender o que a gente vai ensinar agora, o que crime representa, isso aqui vale para todo e qualquer crime. Por isso que direito penal, viu, tia Lídia? Direito penal é fácil, direito penal não é difícil. Porque isso aqui, que crime é fato típico, antijurídico, culpável, serve para qualquer crime em espécie. O nosso curso é dividido em parte geral e parte especial. Quando eu chegar na parte especial, a gente vai ver os crimes em espécie. Vai ver o homicídio, furto, estelionato, roubo, vai ver o peculato, corrupção passiva e tudo é isso aqui. Então, se você consegue ter uma base boa dessa parte geral, desse conceito analítico ou estrutural de crime, não tenha dúvida. Você vai saber desenrolar qualquer outro crime. Tranquilo? Então vamos aprender. E o juiz, para saber se tem crime ou não, então primeiro ele vai analisar o fato típico. E para ter fato típico, tem que ter todos esses 4 elementos. Para ter fato típico, tem que ter conduta, tem que ter resultado, tem que ter nexo causalidade, tem que ter tipicidade. Se, por exemplo, ocorre um caso fortuito, um ato reflexo, força maior, ainda vou estudar isso com vocês, não vai ter conduta. E se não tem conduta, não tem fato típico. E se não tem fato típico, não tem crime. Então, para ter fato típico, precisa ter todos esses 4 elementos que estão aqui. A gente estudou, e eu até prometi para vocês que a gente ainda vai aprofundar mais, o princípio da insignificância ou da bagatela.
E eu falei para vocês que o princípio da insignificância ou da bagatela, ele retira a tipicidade material. Então por que o princípio da insignificância ou da bagatela faz com que não tenha crime? Porque perceba, se ele retira a tipicidade material, significa que não tem tipicidade. Se não tem tipicidade, significa que não tem fato típico. Se não tem fato típico, significa que não tem crime. Então, só vai haver crime se houver fato típico. E só vai haver fato típico se houver esses 4 elementos. Faltou um, não tem mais fato típico. Aí, para ter crime, precisa ter fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Pois é, para o fato típico, que é a conduta humana descrita na lei como crime, eu vou conceituar. Para ter fato típico e esse fato típico ser antijurídico, ser contrário ao ordenamento jurídico, não deve estar presente um desses 4 elementos. Esses 4 elementos são chamados de excludentes de ilicitude ou também chamados como discriminantes. A gente vai estudar uma por uma. Esses 4 elementos, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito, e causa supralegal de exclusão da ilicitude, são excludentes de ilicitude ou excludentes da antijuridicidade. Os 4 primeiros, esse, estão no artigo 23 do Código Penal. E eles excluem a licitude ou excluem a antijuridicidade. De forma que se eles estão presentes, se está presente estado de necessidade, significa que não é antijurídico. E se não é antijurídico, não tem crime. Então perceba que para ter fato típico, tem que ter esses 4 elementos. Para o fato típico ser antijurídico, não deve estar presente um desses 4 elementos. Professor, aqui tem 5. Um desses 5 elementos. Então, para ter antijuridicidade, não deve estar presente um desses 5 elementos. Se tiver presente um desses 5 elementos, não tem antijuridicidade. Se não tem antijuridicidade, não tem crime. A gente ainda vai estudar cada um desses elementos. Portanto, fique bem tranquilo. Beleza. Então, para ter fato típico, tem que ter esses elementos. Para ter antijuridicidade, não deve ter um desses 5 elementos. E para ter culpabilidade, tem que ter um desses 3 elementos. Um não, os 3 elementos. Então, para ter culpabilidade, tem que ter imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Não tendo um, não tem culpabilidade. Não tendo culpabilidade, não tem um crime. Então, perfeito. Só para assentar o conhecimento, vamos ver uma questão da OAB. E eu sei que não é OAB, porque a gente está resolvendo questões de tudo. Em que diz exatamente isso. Qual é a ordem que o juiz analisa? Bora lá. 4ª questão que a gente está resolvendo. 4ª, se eu comecei o item agora... eu acho que eu numerei errado, ou deve ter passado, depois eu vejo. O conceito analítico de crime é um conceito estritamente jurídico, próprio da dogmática jurídica penal, e refere-se aos elementos constitutivos do crime. Tal conceito visa a observação em ordem sucessiva dos elementos. A análise assim realizada permitirá concluir se o fato observado constitui ou não um crime. Tal análise deve ser feita do primeiro para o último elemento na seguinte ordem sucessiva. Então ele está falando que ele está perguntando qual é a ordem dos elementos que devem ser analisadas. Aí, no primeiro, no item A, tem tipicidade. E no item C e D tem ação. Tipicidade e ação são analisadas no fato típico. Está aqui a tipicidade, está aqui a ação, que é a conduta comissiva. Beleza. Às vezes, só um detalhe, as questões chamam fato típico de tipicidade, só para você ficar atento. Então, tipicidade, depois vem culpabilidade, está errado, porque antes da culpabilidade vem a ilicitude. A B diz tipicidade, ilicitude, culpabilidade. Beleza. Depois vai analisar a ação.
Não. Se analisa, no caso, primeiro se tem conduta comissiva, ou seja, se tem ação ou omissão. Depois se analisa se tem tipicidade, na ordem que eles colocaram aí, tá? Depois a antijuridicidade ou ilicitude e depois culpabilidade. Porque, como eu falei, primeiro o juiz vê se tem fato típico. Aí ele vai analisar, tem conduta? Tem. Tem resultado? Tem. Tem causalidade? Tem tipicidade. Então até a própria conduta é analisada antes mesmo da tipicidade. Aí diz assim, ação, beleza, ilicitude, tipicidade. Falso. A tipicidade, ela é analisada antes da ilicitude. E não esqueça que o que a questão está pedindo para a gente é a ordem que é analisado. E item D, analisa primeiro a ação, beleza, depois tipicidade, depois ilicitude, depois culpabilidade. Correta. Essa é a resposta correta. D de dado. Estão vendo? Então é assim que o juiz analisa. Então agora, turma, a gente vai analisar cada um desses elementos. Então eu vou começar com fato típico, com conduta. Depois a gente passa por resultado, depois por causalidade e em seguida para a tipicidade. Então vamos lá. Conduta, como vocês viram, existe a conduta comissiva e existe a conduta omissiva. Conduta comissiva é aquele crime que precisa de uma ação para que o crime ocorra. Então existem os crimes comissivos. Crimes comissivos são aqueles que se consumam por meio de uma ação. Por exemplo, matar alguém, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, o homicídio, o furto, o infanticídio, o aborto, todos são crimes comissivos. Os crimes comissivos são muito tranquilos, por isso que eles não caem tanto. O que é mais legal é a gente estudar os crimes omissivos, porque existem dois tipos de crimes omissivos. Existem os crimes omissivos próprios ou puros e os crimes omissivos impróprios ou impuros. Professor, como é que eu sei que o crime é omissivo próprio ou puro? E se o crime é omissivo impróprio ou impuro? Você vai ver, queridos amigos, se o núcleo do tipo penal, ou seja, se o verbo do crime é uma omissão. Se o verbo do crime for uma omissão, ele é um crime omissivo próprio ou puro. Por exemplo, o artigo 135 tem um crime de omissão de socorro. Deixar de prestar socorro a alguém quando isso não compromete a tua integridade física. Se o núcleo do crime é um verbo e é um verbo omissivo, aí você tem um crime omissivo próprio ou puro. O verbo omissivo, na grande maioria das vezes, é representado pelo verbo deixar. Então, a omissão de socorro é um crime omissivo próprio ou puro, tendo em vista que o núcleo do tipo penal é um verbo omissivo representado por deixar. Existe o crime, por exemplo, de prevaricação que diz assim: deixar de praticar ato de ofício, praticar indevidamente por interesse ou sentimento pessoal. Deixar de praticar, retardar ou praticar indevidamente ato de ofício. Quando prevaricação diz deixar de praticar ato de ofício, no que diz respeito a esse núcleo do tipo penal deixar, ele é um crime omissivo próprio ou puro. Então, se o núcleo do tipo penal for um verbo omissivo, a gente tem os crimes omissivos próprios ou puros. E esses crimes omissivos próprios ou puros, eles se caracterizam por um bocadinho de coisa. Melhor dizendo, por 3 coisas. Primeira coisa, o Código Penal, ele sempre vai tipificar o que você não deve fazer. Por exemplo, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. O que é que a lei está dizendo? Está dizendo que você não deve matar alguém. Então, quando o Código Penal tipifica um crime omissivo próprio, deixar de prestar socorro,
O que é que ele está mandando você fazer? Está mandando que você preste socorro. Está mandando que você haja. Porque se você não agir, aí vai ter o crime. Então, nos crimes omissivos próprios ou puros, o dever de você agir recai sobre todas as pessoas sobre quais o Código Penal incide. Então, quando o Código Penal fala deixar de prestar socorro é crime, isso vale para mim, para você, para qualquer pessoa que seja maior de 18 anos e seja imputável. Professor, por que você está dizendo isso? Porque a gente vai já estudar os crimes omissivos impróprios ou impuros. E a gente vai ver que os crimes omissivos impróprios ou impuros não punem a omissão de todo mundo, só punem a omissão de determinadas pessoas. Então, nos crimes omissivos próprios ou puros, o dever de agir, a obrigação de agir recai sobre todas as pessoas sobre as quais incide o Código Penal. Já os crimes omissivos próprios ou puros, você consegue fazer uma subsunção direta ao crime. Como é uma subsunção direta? Subsunção direta é dizer que aquela sua omissão já dá para você aplicar diretamente o artigo. Como assim, professor? Significa que não precisa de nenhuma norma de extensão para que você aplique o artigo. O artigo 135 já está dizendo deixar de prestar socorro a alguém quando isso não compromete a tua segurança pessoal. Aquele artigo já é aplicado diretamente em você. Não precisa de norma de extensão para aplicar o artigo. E finalmente, e eu prometo que você vai entender tudo isso daqui a pouquinho, o crime omissivo próprio ou impuro, o crime omissivo próprio ou puro, ele não admite a tentativa. Porque tentativa é o crime não se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentativa é o crime não se consumar por circunstâncias alheias à sua vontade. Aí veja bem, para consumar um crime omissivo próprio, você tem que não ter agido. Para consumar um crime omissivo próprio, você tem que não ter agido. Tem como você não agir, você querer ficar sem agir, mas agiu por circunstâncias alheias à sua vontade? Tem como você ter agido por circunstâncias alheias à sua vontade? Não. Sabe por que não? Porque é seu cérebro que dá um comando para você agir e evitar aquele resultado. Agora, se você não age, fica parado e o crime acontece, aí a gente tem o crime omissivo próprio ou puro na forma consumada. Então, o crime omissivo próprio ou puro, ele não cabe à tentativa. E o que é o crime omissivo impróprio ou impuro, ou também chamado de crime comissivo por omissão? Aí veja, o que são esses crimes comissivos próprios, omissivos impróprios, omissivos impuros ou comissivos por omissão? Esses crimes são aqueles que o núcleo do tipo penal é um verbo comissivo. Aqui eu vou responder por um crime em que o verbo daquele crime é um verbo comissivo. Só que eu vou responder por esse crime que o verbo é comissivo sendo omisso. Professor, não entendi. Beleza. Lembra do caso onde o pai tirou férias, colocou o recém-nascido no banco de trás do carro, e esqueceu o recém-nascido dentro do carro, e o recém-nascido morreu? Aquele pai respondeu por qual crime? Respondeu por homicídio culposo. Ele foi omisso e respondeu por um crime comissivo. Então, os crimes omissivos impróprios ou impuros são aqueles em que você, sendo omisso, responde por um crime comissivo. Aí veja, enquanto nos crimes omissivos próprios ou puros, o dever de agir recai sobre todas as pessoas, nos crimes omissivos impróprios ou impuros, o dever de agir não recai sobre todas as pessoas. O dever de agir recai sobre as pessoas que têm o dever de agir e de evitar o resultado. As pessoas chamadas que têm o dever de garantidor ou dever de garante.
Professor, e quem são essas pessoas que têm um dever de garantidor ou dever de garante? São as pessoas que estão no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Então, no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, a gente tem as pessoas que têm um dever de agir. Veja, se o crime é omissivo próprio ou puro, é porque o núcleo do tipo penal é um verbo omissivo. E aí, todo mundo tem a obrigação de agir sob pena de incorrer naquela norma. Já os crimes omissivos impróprios ou impuros, eu vou responder por um verbo, por um crime que o verbo é comissivo, é uma ação. Só que eu vou responder por esse crime sendo omisso. E quando é que eu vou responder por esse crime sendo omisso? Eu vou responder por esse crime sendo omisso se eu tenho o dever de garantidor, ou seja, se eu estou no artigo 13, parágrafo 2º. E quem é que está lá? Tem um dever de garantidor, tem um dever de agir para evitar o resultado, quem tem por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quem tem por lei o dever de cuidado, proteção ou vigilância é dever de garantidora. Por exemplo, acontece um roubo. Se você é um particular, você pode sair correndo. Você não é obrigado a evitar esse roubo. Agora, se você é um funcionário público que tem um dever de proteção, de cuidado, de vigilância, como por exemplo um policial, e você pode agir naquela situação, você é obrigado a evitar o roubo. Veja, se eu estou sendo roubado e um policial olha e diz, estou ganhando muito mal, não vou evitar esse roubo, e fica constatado que o policial podia agir e o policial não agiu, nesse caso, o policial vai responder pelo mesmo crime que o bandido. Ou seja, o policial que foi omisso vai responder pelo crime de roubo, que tem um verbo comissivo. Então perceba, queridos amigos, que quando o agente tem o dever de agir por lei, porque ele tem, por lei, a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, e ele não age, ele podia agir e não agiu, ele responde pelo mesmo crime que ele deveria ter evitado. No caso do pai, o pai tem, por lei, a obrigação de cuidado com os filhos menores. Quando o pai esqueceu o bebê recém-nascido dentro do carro, significa dizer que ele deveria ter evitado esse resultado e ele não evitou. Então, ele respondeu por homicídio culposo do bebê sendo omisso, porque ele tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Quem mais tem dever de garantidor? Aquela pessoa que de outra forma assumiu o risco de evitar o resultado. Aquela pessoa que de outra forma assumiu o risco de evitar o resultado. Assumiu o compromisso de evitar o resultado. E aqui é um caso clássico das babás. Quando os pais contratam as babás para cuidarem dos filhos menores, ou quando a mãe precisa ir trabalhar e deixa o filho com a vizinha, a babá e a vizinha se comprometem a evitar, na medida do possível, que qualquer dano ocorra àquela criança. Aí eu contrato a babá para cuidar dos meus filhos, bem que eu não tenho um filho, mas é só exemplo. Aí a babá fica no telefone, blá, 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 blá. A menina se joga a minha filha se joga no parapeito. A babá responde? Responde, porque ela de outra forma assumiu o risco de evitar o resultado e ela não evitou. Ela podia ter evitado se não tivesse no telefone e não evitou. E finalmente, a terceira causa em que você é garantidor é se você, com sua conduta anterior, você deu causa ao possível resultado. Como assim, professor? Você, com sua conduta anterior, deu causa ao possível resultado. Às vezes a gente vai tomar banho de piscina e tem aquela brincadeira besta de empurrar as pessoas na piscina.
Imagina que eu chego e empurro uma pessoa na piscina que não sabe nadar. Se eu, com a conduta anterior, dei causa à possível morte dessa pessoa, eu tenho a obrigação de evitar que aquela pessoa morra. Porque eu me tornei garantidor de que aquele resultado lesivo não ocorra. Então, turma, existem 3 espécies de garantidores. Ou seja, pessoas que podem cometer os crimes comissivos por omissão ou crimes omissivos impróprios ou impuros. Tudo é sinônimo. É quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, como os policiais, os bombeiros, os pais. É quem de outra forma assumiu o risco de evitar o resultado, ou é aquela pessoa que com a conduta anterior deu causa ao possível resultado. Então essas 3 pessoas são as pessoas que têm o dever de garante. Aí veja a primeira diferença. Enquanto nos crimes omissivos próprios ou puros, a obrigação de agir recai sobre todo mundo, nos crimes omissivos impróprios ou impuros, só recai para aquelas pessoas que têm o dever de garantidor. Pessoas que têm o dever de agir e de evitar o resultado, que são as pessoas que estão no artigo 13, parágrafo 2º. Por isso que eu falei que se está tendo roubo, eu particular posso sair correndo, mas o delegado, um policial, que tem como evitar aquele roubo, ele é obrigado a evitar. Porque se ele não evitar, ele vai responder pelo mesmo crime do bandido. Turma, meu tempo acabou. Na próxima aula eu continuo essa diferença. Tchau, tchau, galera, e tudo de bom.